Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ou vamos ao Senhor em oração? O Senhor fale aos nossos corações essa noite, através da sua palavra. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos concede estarmos aqui pregando a tua palavra, Senhor. Esse é um domingo especial, ó Pai, em que nós comemoramos, ó Deus, a tua ressurreição, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo doce presente da tua salvação. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Toma, meu Deus, essa nação em tuas mãos, ó Pai. Aplaca, Deus, essa pandemia, Senhor. Toma, meu Deus, em nome de Jesus, Deus, que os profissionais públicos, ó Deus, de saúde, da segurança, que não podem, ó Deus, parar, que o Senhor possa os proteger, ó Pai. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor conduza, ó Pai, a tua igreja, ó Deus, em um nível de fé, de intimidade maior com o Senhor, ó Pai, diante dessa crise e dificuldade que estamos passando, Pai. O Senhor está com o teu povo, o Senhor é com o teu povo, Pai. O Senhor não nos abandona, nem nos deixa só. Agora, meu Deus, que o Senhor possa falar através da tua palavra. Eu te peço perdão, Deus, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Abençoe, Deus, cada um dos meus irmãos que estão ouvindo a tua palavra, e que o nosso entendimento, ó Deus, venha abrir para que, ó Deus, nós podemos compreender as maravilhas da tua lei. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, culto da noite, pregação online, à noite é a primeira vez. Geralmente, de manhã, a gente está fazendo estudo aí com o de Paulo masculino, né? O pastor Cardoso até falou, olha, Anderson, é pregação, não é estudo, não. É evangelístico, não é estudo, não. Eu falei, não, pastor, eu tô ciente. Ele sabe como que eu gosto de dar estudo, né? E hoje nós vamos tratar, né, desse amoroso convite de Jesus. Essa mensagem, ela é uma mensagem mais doce do que qualquer chocolate que você comeu hoje. Esse é o amoroso convite de Jesus a pecadores, como eu e você. E como que o Senhor nos acolhe, como que Ele nos chama de maneira preciosa. Então, nós vamos deixar com que a palavra de Deus hoje fale aos nossos corações, porque é ela que abre o nosso entendimento para a compreensão das maravilhas do Senhor. Amém? Então, eu quero proporcionar, esse é meu propósito geral, esse convite a todos que estão me ouvindo neste momento. É importante falar que o Evangelho ele não é só para o não cristão. O Evangelho é para todos. Todos nós precisamos do Evangelho dia após dia, dia após dia. A forte evidência de que nós fomos salvos, né, que um dia nós nos arrependemos dos nossos pecados, é porque nós continuamos nos arrependendo até hoje. E o propósito específico é chamar as pessoas através desse convite amoroso ao arrependimento, né? Coisa que devemos fazer diariamente. Não se salvar todos os dias, não é isso. Eu estou falando do arrependimento. O arrependimento ele é necessário, que é uma vida de santificação, para que possamos desfrutar mais da presença de Deus em nossas vidas. Então, eu peço que os irmãos peguem suas Bíblias, aqueles que puderem, né, ou a Bíblia, né, online, seja qual for aí, né, que seja a palavra do Senhor, e abram lá em Mateus 11, nós vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 30, tá? Mateus 11, versículo 25 até o 30. Eu vou pedir possível para não colocar referência aí no Instagram aí, amém? E nós vamos trabalhar esse texto. E assim diz a palavra do Senhor.
naquele momento, ou naquela ocasião, disse Jesus: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham ou vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, né? E eu lhes darei descanso, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É em cima desse texto que nós vamos trabalhar. Eu achei importante nós sabermos um pouco desse autor, sobre Mateus. Mateus, o seu nome significa presente de Deus. Ele também é conhecido como Levi. Provavelmente ele era judeu, né? E era descendente da tribo de Levi, ou os levitas. Para você ser um levita, você tem que ser da tribo de Levi. E Mateus, ele era dessa tribo de Levi. Ele era conhecido também como Levi. Ele foi um dos apóstolos de Jesus. Alguns vão dizer que um dos principais apóstolos de Jesus. Ele era o funcionário do chefe, ou do tretarca, o governador, Herodes Antipas. Ele tinha uma função de cobrar impostos, ou seja, ele era um publicano. Os publicanos, de maneira geral, eles eram desprezados, né, por todos, praticamente, por causa dos seus exageros na cobrança de impostos. E, geralmente, eles eram também avarentos. Esse é Mateus. E Deus chama esse tipo de pessoa. Não é estranho? Imagine chegarmos na glória lá, encontrarmos muitos de políticos corruptos andando conosco nos corredores celestiais. Será que nós conseguimos aceitar essa ideia? Ou nós somos muito santos, né? Para achar que Deus não pode salvar esse tipo de pessoa. Pois Deus alcançou Mateus, né? E Mateus, é interessante notarmos que Mateus, por ser judeu, e o nome dele tem um significado tão profundo, e ser dessa tribo de Levi, penso eu, né, que Mateus ele era desprezado até pela sua própria família e pelos seus. Ou seja, ele estava traindo o seu próprio povo. Imagina, ele colocava o valor, né, ele quisesse nas suas cobranças. Então, ele oprimia o seu próprio povo, né? E o texto de Mateus 9, que vai falar do chamado de Mateus, ele estava no seu ofício ou no seu trabalho, abre lá em Mateus 9, de 9 a 10, só vamos ao versículo 9, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. E ele se levantou e seguiu. E logo após, ele faz um banquete, chama pecadores, chama os publicanos, e quem está nessa mesa? O próprio Jesus. O próprio Jesus está ali, né, com publicanos e pecadores. Alguns, né, os religiosos da época criticaram Jesus por tal ação, mas Jesus faz esse tipo de coisa, né? Eu lembro que de um testemunho de um hippie, e o hippie falou com o seu pastor assim, pastor, Jesus é como nós, né, pastor? O pastor não entendeu muito bem. Porque a gente pega as coisas do lixo, aquelas coisas que não valem nada, e dali a gente faz um trabalho
E a gente lança esse trabalho para frente. E Jesus, ele é assim, sabe? Ele pega pessoas improváveis e transforma corações, transforma as pessoas. Ou seja, pelo testemunho, pela história, né, de Mateus, que eu acabei de falar um pouco dele aqui, nós vemos que não há barreiras, né, que possam impossibilitar de Deus alcançar alguém, seja ela quem for. Seja ela quem for. Então, falando um pouco desse autor, nós vamos para o propósito desse evangelho dele, que é consolar e confortar. O evangelho de Mateus, ele tem sido chamado de manual da vida de Cristo, manual da vida de Cristo e da teologia bíblica. Isso aponta para uma larga audiência, né, específica. Esse evangelho de Mateus, ele foi escrito com um propósito mais específico para os judeus, mas Jesus também chamou os gentios. Nós vemos a manifestação de Deus também na vida dos gentios, na cura do centurião, Mateus 8, versículo 5, em diante. Jesus com os pecadores, né, que não eram judeus simplesmente, mas tinha judeus e tinha também todo tipo de pecadores naquela mesa, sentados, digamos, falamos, né, publicanos e pecadores sentados à mesa com Jesus. Nós vemos a cura de uma jovem de Cananeia, que está lá em Mateus 15, 21. Então, o evangelho de Mateus, ele também, né, é para os gentios também, não é só para os judeus. Então, ele tem um público bem amplo. Então, começando com essa introdução, no versículo 25 diz o seguinte: naquela ocasião, disse Jesus. A pergunta que nós devemos fazer ao texto, é a seguinte: que ocasião era essa? Que tempo era esse? Está aqui, versículo 25. Naquela ocasião, disse Jesus. Bom, o evangelista Lucas, ele vai associar essa passagem, Lucas capítulo 10, com o envio de 72 discípulos. Ele envia de 2 em 2. E algumas traduções estão falando de 70. Ele vai enviando de 2 em 2, em uma missão. E aí, se você abrir lá em Lucas, capítulo 10, né, em Lucas, capítulo 10, está lá, né, esse envio do Senhor. E o Senhor designa esses 70 de 2 em 2 e faz algumas advertências ao Pai, fala para que ele envie, né, para que ele envie mais gente para essa obra, porque o campo é vasto, né, e são poucos os trabalhadores. Vocês não devem parar no caminho para cumprimentar ninguém, não salve ninguém pelo caminho, leve uma só sandália. O Senhor dá várias advertências, né, para eles nessa caminhada. Não cumprimentar ninguém pelo caminho, porque o cumprimento de um judeu demorava-se muito mesmo. Então, e essa mensagem era uma mensagem urgente, como até hoje é uma mensagem urgente. Aí, ainda de acordo com o seu contexto, Jesus, ele operou naquelas regiões ou naquelas cidades os seus maiores milagres. O texto diz, Mateus 11, versículo 20. Vai lá, Mateus 11, versículo 20. Foi onde ele operou, né, os maiores dos seus milagres. Olha lá, então Jesus começou a denunciar a cidade onde havia realizado a maioria, aliás, dos seus milagres. E elas não se arrependeram. E ele fala contra a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele compara essas cidades com Tiro, Sidom e Sodoma, declarando que no dia do juízo, essa cidade, Corazim,
Betsaida e Cafarnaum sofreria um juízo mais severo. Ora, por que eles sofreriam um juízo mais severo? O texto vai estar falando porque eles sofreriam um juízo mais severo. Eles sofreram um juízo mais severo porque eles receberam mais luz. Foi ali onde Jesus operou os maiores milagres. E eles eram tão autossuficientes que eles rejeitaram, né, o Messias. Está travando, irmãos? Está travando? Vou colocar aí, está travando, está travando? Dá um joinha aí, fala alguma coisa se está travando ou se está tudo bem aí. Tá travando? Se estiver travando, coloca aí que a gente mexe aqui. Tá travando, irmão. Tá tudo ok, irmãos? Como é que tá aí? Continua travando? Eu vou continuar aqui, coisas espero para voltar que eu volto, tá, irmãos? Espero para voltar. Eu estou aqui falando da cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E o Senhor está travando. Amém. Vai ficar gravado, irmãos, tá? Depois tá no YouTube também. Tá? Mas a gente vai dar um jeito aqui. Só um minutinho. Mexeu aí, como é que tá agora? Isso acontece, irmãos. Voltou? Tudo ok? Tudo ok, né? Então, o Senhor falou em Mateus 11, a partir do versículo 20, ele começou a denunciar a cidade onde ele havia realizado a maioria dos seus milagres. E elas não tinham se arrependido. Elas não tinham se arrependido. Essas cidades eram Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O que nós aprendemos com isso? Deus, ele é um Deus extremamente justo. E o Senhor falou que se ele tivesse operado esses milagres nas cidades pagãs, como Tiro, Sidom e Sodoma, eles tinham se arrependido e ainda em pano de saco. Lê lá Mateus 11, versículo 22. Eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Por quê? Porque naquelas cidades da Galileia ali, naquela região, o Senhor operou os maiores milagres. Então, meus irmãos, nós que temos essa alegria de receber o Evangelho de Jesus Cristo, né? E aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, Deus, ele vai julgar as pessoas conforme a luz que eles receberam. Deus não é um Deus injusto, Deus é um Deus justo. Então, Deus tinha operado a maioria dos seus milagres nessas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e eles rejeitaram a palavra de Deus. Entendeu? Eles rejeitaram. Deixa eu falar, se tivesse operado isso em Sidom, né, em Tiro, Sidom e Sodoma, eles teriam se arrependido. Eles vão sofrer o maior juízo. Quando esses discípulos, quando esses 70, eles voltam encantados com a manifestação extraordinária, com o sucesso da sua missão. Vamos lá novamente para Lucas, que vocês vão ver isso, Lucas 10, mais especificamente versículo 17. Diz assim, ó, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E o Senhor fala o seguinte, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobra, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos submetem, mas a vocês, mas porque seus nomes estão arrolados ou escritos no céu. Ou seja, o Senhor falou, olha, motivação errada. Vocês estão focando errado, vocês não devem se alegrar nos milagres. O propósito dos milagres de Jesus era... E quando ele fazia o cego, em outras palavras, ele estava dessa maneira. Entendeu? Não, essa era a mensagem que o Senhor estava passando, mas eles focaram errado. Eles focaram
na submissão dos inimigos do Senhor. Satanás, o Senhor falou, eu vi o chefe deles caindo como um raio do céu, né? O John MacArthur, ele traz um comentário interessante assim, a respeito. Ele fala o seguinte: não surpreendo tanto com o fato dos demônios lhe sujeitarem. Eu vi o comandante dele ser expulso do céu, de modo que não é de se admirar que os seus subordinados sejam expulsos da terra. Afinal de contas, eu sou toda a fonte de autoridade que os torna sujeito a vocês. Ou seja, Deus deu essa autoridade a nós. Toda vez que você prega o evangelho, né, o evangelho ele é pregado, os demônios eles caem por terra, os olhos são abertos e pessoas são alcançadas por Cristo Jesus. Então, esse era o contexto ali. Aí, nessa ocasião, nesse momento em que eles voltam, né, apesar de voltar com a motivação errada, o Senhor falou, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no céu. Será que isso traz alegria aos nossos corações? Será que isso traz segurança aos nossos corações? Nós não devemos nos alegrar, né, porque cantamos bem, ou porque pregamos bem, ou porque uma pessoa foi curada. Isso deve sim, pode trazer alegria aos nossos corações, sem sombra de dúvida. O resto, meu irmão, demais coisas, são consequências. Deus vai operar, porque Deus concedeu essa autoridade à igreja. Então, nós vemos o primeiro ponto aí, né, que o convite de Jesus é para os humildes. Olha que ele diz, eu te louvo, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas do sábio entendido e as revelaste aos pequeninos. Deus aqui ele não está dando graça, irmãos. Ele não está agradecendo, dando graça a Deus, porque os sábios entendidos não conseguiam compreender a mensagem do Evangelho. Jesus estava dando graça porque essas verdades tão grandiosas, tão profundas, pertenciam aos mais humildes. Vocês lembram do Sermão do Monte? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É exatamente a esse que pertence o reino. A ação de graça de Jesus aqui registrada é uma das mais peças de biografia que se acha no Evangelho. É uma característica dominante da vida de Jesus encarnada, a obediência à vontade do Pai. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste as coisas dos sábios e aos entendidos, né? E as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque essa foi a tua santa e soberana vontade. Submissão à vontade de Deus. É exatamente, o reino é para esse. O reino é para os humildes de espírito. E por que é assim? Porque aprove Deus que fosse assim. Entendeu? Aprove o Senhor que fosse os prósperos, os autossuficientes, habitantes da Galileia, podiam estar cegos para a verdadeira natureza de Jesus e o significado de suas ações. Mas ali tinha uma minoria em que era humilde, simples, que estavam abertos para essas grandiosas verdades do Evangelho. Então, o primeiro ponto fica: a quem é feito esse convite? Para quem é esse convite? É para os humildes de espírito, para aqueles que não confiam em si mesmos, para aqueles que não têm as respostas, para aqueles que não têm as respostas neles mesmos. Tem algumas religiões e algumas seitas, né, algumas pessoas tentando buscar paz dentro delas mesmas. Sabe? Dentro de nós não há nada de bom. Esse é o motivo, talvez, porque Deus fez nossos olhos apontados para fora, para olharmos para aquela cruz vazia, para olharmos para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Não existe essa de paz interior. Existe essa da paz de Cristo, que excede todo entendimento. E a partir do momento que você tem essa paz de Cristo, aí sim você vai ter a paz interior. Mas sem essa paz de Cristo, a única coisa que tem dentro de nós é pecados. Pecados e mais pecados que nos levam ao egocentrismo, a
adorar o nosso próprio Deus, o nosso ego, mas essa mensagem é voltada para os pobres de espírito, aqueles que não são suficientes em si mesmos. O reino de Deus pertence a eles. Bom, segunda parte. O amoroso convite de Jesus é para os que, em sua soberania, ele chamar. Vamos lá, versículo 27. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Revelar o quê? Que amor é esse? Que amor é esse? Essa questão de o Pai se revela no Filho, e o Filho se revela no Pai, é um conhecimento, é um amor tão profundo que só seria possível se Deus fosse Jesus e Jesus fosse Deus em um só. E de fato ele é. No original, é uma aproximação tão grande. Não é como eu conheço o meu filho ou como conheço a minha esposa. É muito mais profundo. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele que o Filho quiser revelar. Que amor é esse? É o amor redentor. E ele revela de maneira sobrenatural. Como é que Deus revela esse amor? Através da pregação do Evangelho. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O meu testemunho, ele é maravilhoso. Se eu contar meu testemunho, pessoas vão chorar, pessoas vão se emocionar. Mas o meu testemunho nunca deve tomar prioridade. Meu testemunho nunca deve ser maior do que a palavra de Deus. Que embora meu testemunho seja, tremendo, como muitos dizem por aí, o que gera arrependimento no coração das pessoas não é o testemunho das pessoas, é o testemunho do que Cristo fez na cruz. Somente Cristo. É isso que vai conduzir e levar as pessoas ao arrependimento. E Deus providenciou esta noite para que você hoje pudesse estar ouvindo essa maravilhosa mensagem do Evangelho de Cristo. Um chamado, ao arrependimento, ou um maravilhoso convite do Evangelho. Não há desconhecimento no Altíssimo. Ele sabe de todas as coisas, e ele está governando todas as coisas. Que amor é esse redentor que o Senhor revela? Quando nós abrimos lá em João 3,16, o que nós vamos ler lá é o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, esse amor de Deus pelo mundo não é romance, não é aquele romance que Deus olhou o mundo e falou: nossa, mundo, você é tão belo, você é tão lindo, eu não consigo viver sem você, mundo. Eu vou enviar meu filho. Não é esse tipo de amor romântico. Mas esse amor de Deus, ele olhou o mundo tão desprezível. Um mundo que virou, a sua criação que virou as costas para ele. Que se afastou dele. Mas ele falou: mas eu te amo tanto que eu vou enviar meu filho. Esse é um dos primeiros pontos desse amor redentor de Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 26 vai dizer o seguinte: todos pecaram, estão afastados, ou estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados. Justificado significa declarado justo gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, pelo resgate em Cristo Jesus. Romanos 3, versículo 25, diz assim: a qual propôs para propiciação, pela fé no seu sangue. O sangue de Cristo nos propicia a Deus, nos conduz a Deus. O sangue de Cristo, ele aplaca essa justiça de Deus, E
Para quê? Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, né, sobre a paciência de Deus. Ou seja, aqueles pecados lá do antigo que foi, né, cometidos, Deus, ele não levantou juízo contra aquele povo de Israel, até mesmo contra Abraão, contra Davi, mas Deus, né, em sua longanimidade, paciência, naquele símbolo, lembra? Naquela figura que as pessoas sacrificavam animais, agora se tornou uma realidade viva e absoluta, porque todos aqueles cordeiros, aquele sangue derramado, simbolizava o Cristo, que iria, de uma vez por todas, morrer por mim e por você, que creem em Jesus Cristo, para demonstrar o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o amor redentor do Senhor. Em Gálatas 3,13, está dizendo o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito em Deuteronômio 21:23. Se os irmãos estiverem com a Bíblia lá, Deuteronômio 21:23, está dizendo o seguinte: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Vocês já leram esse versículo? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por mim e por você e por todos aqueles que creem neste evangelho. Jesus se entregou para te dar salvação. A pergunta é, que nós ouvimos poucas respostas, Jesus se entregou para quem? Jesus se entregou por quem? Jesus se entregou por quê? Né? Jesus, ele se entregou para o próprio Deus. Jesus não se entregou para o diabo resgatar. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Lá em Hebreus 9, vai lá, irmãos, comigo, Hebreus 9. Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Olha só, se ofereceu de forma sem mancha a Deus, purificará a nossa consciência de todos os atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Em Isaías 53:10 vai estar falando que Deus se agradou em moer Jesus Cristo, porque a justiça de Deus foi satisfeita naquela cruz do Calvário. É meio indigesto, mas é esse o evangelho de Cristo. Quer ver uma coisa? Vai lá rapidamente comigo para Êxodo agora. Deixa eu ver se eu vou. Êxodo 34. Êxodo 34, quando Moisés ele clama para ver a Deus, né? Quando ele clama ali para ver, o Senhor fala: olha, Moisés, ninguém que viverá, né? Vai lá, olha, 34, versículo 4. Diz assim, ó: assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras que ele tinha quebrado quando desceu, né, do monte, porque o povo tinha se corrompido, né, e subiu ao monte Sinai novamente, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu numa nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o nome do Senhor. Né? E diz, e passou diante de Moisés proclamando, olha o nome do Senhor: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos, os netos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Olha só,
Contudo, versículo 7, contudo, não deixa de punir o culpado. Como? Como é que nós resolvemos esse problema? Olha o que diz o texto. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, perdoa a maldade e a rebelião, e o pecado, contudo, não deixa de punir, ou o pecado ele não tem por inocente. Como é que nós resolvemos esse problema? Muitas pessoas, elas exaltam o amor de Deus e anulam a sua justiça, mas Deus, ele é tanto amor como justiça. Como é que como é que a Bíblia resolve esse problema? Através de Cristo. Nós pecamos contra Deus. A humanidade pecou contra Deus. Adão caiu, todos caíram. E a partir desse momento, Cristo satisfaz a justiça de Deus sendo obediente até a morte e a morte de cruz. E hoje nós somos benditos em Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Mas a vida de Cristo que nos justifica diante de Deus. Ele andou numa vida reta. Ele guardou a lei de Deus. Ele cumpriu todas as coisas para que hoje, pela graça, nós pudéssemos ser salvos. Então, Jesus se entregou para todos aqueles que nele crê. Jesus entregou para quem? Ele se entregou para o próprio Deus, para nos reconciliar com Deus. Por que Jesus se entregou? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Foi por isso que ele se entregou, porque todos pecaram. E era a única maneira de resgatar, de nos reconciliar com Deus novamente. Aqui está, irmãos, o amor redentor do Pai. Deus esmagou Jesus naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados pelas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É por isso que nós comemoramos com tanta alegria a ressurreição de Cristo, uma das maiores vitórias, se não é a maior vitória. Por isso nós conseguimos ter paz em meio à guerra, em meio às pandemias, em meio às doenças, porque a nossa alma está segura com esse grande e poderoso Deus. Esse é o amor redentor, que ele revela quem ele quiser, e ele está revelando você essa noite. O que eu devo fazer? O que você deve fazer é crer. Mas não é aquela crença intelectual, né? Só de mente, mas é de coração. Confessar os seus pecados a Deus e confiar na sua obra, confiar no que ele fez por você na cruz. Cristo não te chama para você viver uma vida semelhante a dele, você não vai conseguir viver. Mas ele te chama para você confiar no que ele fez por você naquela cruz. Ele deixa-nos exemplos de santidade, como devemos andar, mas nós nunca vamos conseguir amar a Deus como Jesus amou, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Só Jesus que fez isso. E como é que nós conseguimos amar a Deus, né, de todo entendimento, de toda a força? Como que nós conseguimos amar a Deus de maneira completa? Como, Anderson? Confiando em Cristo. Confiando em Cristo. Nós conseguimos chegar ao trono da graça somente através de Cristo Jesus. Somente através dele que nós conseguimos chegar ao trono da graça. Esse é o amor redentor do Pai. Para ficar mais claro ainda, irmãos, vamos lá em Romanos 5. Romanos, capítulo 5. De Atos. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, quem? Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vai no versículo 18 e versículo 20. Consequentemente, assim, como por só uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, só uma transgressão, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim, que por meio
da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, isso é Adão, assim também por obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por Cristo somente. Todos nascem em Adão. Todos nascem em Adão. E aqueles que nascem de novo e se arrependem dos seus pecados estão no segundo Adão, que é Cristo. Engraçado que eu estava falando com meu filho a respeito da graça de Deus no Antigo Testamento. Nós estávamos conversando. Eu estava explicando para ele que sempre foi graça. Nós vemos que Abraão falhou, né, e não confiar que Sara poderia, quando Sara induziu a ele, né, dormir com a sua serva. Abraão falhou depois da sua falta de confiança e desceu para o Egito. Nós vemos isso em Gênesis, né? E Davi falhou também, né? Mas eles depois voltaram ao arrependimento, mas eu sempre agi com graça com o seu povo. Se você ler Juízes, a todo momento você vai ler o seguinte: levantou um juiz, Deus deu vitória ao povo. Aí o povo se corrompeu, veio condenação, depois Deus levantou outro juiz. Nós vemos graça sobre graça. Aí Estevão falou o seguinte comigo: Pai, eu entendi. No Antigo Testamento eles viviam pela fé, crendo numa cruz cheia. E no Novo Testamento, e nós hoje cremos numa cruz vazia. Eu falei, é isso, filho. Sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Sempre foi a graça de Deus. Sempre foi. Nunca foi por méritos próprios. E esse é o amor redentor do Pai. Esse é o grande amor redentor do Pai. O amoroso convite de Jesus é para os cansados e sobrecarregados. O amoroso convite de Jesus é para os cansados e sobrecarregados. 11:28. Venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, de carregar seus próprios fardos, né? E eu lhes darei descanso. Então, os fariseus lançavam pesada carga, exigindo minuciosa obediência, não só das leis, mas de várias coisas que eles acrescentavam. E Jesus é um professor humilde, gentil, cheio de paciência com os lentos como eu, como os fracos e os frágeis como eu. É esse tipo de pessoa que um amoroso convite de Jesus é direcionado para os cansados e sobrecarregados dos nossos próprios méritos, dos nossos egocentrismos, do nosso próprio Deus. É para esse tipo de pessoa que você fala assim, não, Anderson, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não sou tão pecador assim não, Anderson. Sabe? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu tentar trazer isso mais claro para você. Imagine que você junte as pessoas que você mais ama, seus vizinhos, seus amigos e parentes. Você teria coragem de mostrar para eles, né, ou revelar um vídeo para eles, né, dos 2 últimos meses, de tudo que passou na sua mente e coração? Você conseguiria fazer isso de maneira tranquila? Lógico. E por que não? Porque o pecado nos envergonha. O pecado nos envergonha. O pecado, ele é mais profundo que a gente possa imaginar. Não só está naquilo que nós fazemos, mas está no nosso coração. E é lá que Deus vai curar. É lá que o Senhor vai tratar. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, o convite é para você hoje. E Ele está te chamando hoje para que você lance esse fardo sobre Cristo. E Ele troca com você, e Ele coloca o dele é levíssimo. Por que o dele é levíssimo? Porque havia uma promessa. Lá em Jeremias 6, 16 e 17. Não, lá em Jeremias 31, 31 e 33. Mas antes disso, em Jeremias 6, 16 e 17, o Senhor diz o seguinte. Vai lá em Jeremias 6, versículo 16 e 17, a Fran vai colocar aí. Tá tudo ok, irmãos? Estão acompanhando certinho? Jeremias 6, 16 e versículo 17.
o profeta ali apontando que caminho é esse. Ele diz o seguinte: ponde-vos nos caminhos, olhai, perguntai pelas veredas antigas ou pelos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? E andai por ele. Olha só o que o Senhor fala. O profeta Jeremias fala do Senhor: buscai o caminho antigo. Pergunta qual é o bom caminho. O bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça. Pergunte qual é o bom caminho. Faz o quê? E andai por ele. E vocês acharão descanso para vossas almas. Mas aquele povo de Israel, rebelde, como muitos hoje, diz o seguinte: não andaremos nele. E o Senhor diz: também pus atalaia sobre vocês, dizendo: estai atento ao som da trombeta. Mas eles dizem: nós não vamos escutar. Nós não vamos escutar. Nós estamos atentos para o som da trombeta. Vocês estão vendo o tempo que nós estamos vivendo, os sinais que estão acontecendo. O Senhor está à porta. E Ele chama hoje, Ele nos chama hoje para o arrependimento. Sabe, este não é o momento de você pensar: poxa, mas eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo, eu vou ter que deixar meus amigos. E não pense nisso agora. Creia somente, deposite sua confiança. E as demais coisas é Ele que vai operar no seu coração. É Ele que vai transformar, o jugo dele é suave. Não sou eu que garanto, é a sua palavra que garante. Em Jeremias 31, como eu coloquei lá, Jeremias 31, versículo 31, 33, diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança, né, uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas essa aliança que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor, eu porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso que o fardo é tão leve, por isso que o jugo é tão suave, porque essa transformação acontece no coração. Para de se lançar fardos pesados em você mesmo. Para de lançar. Confie em Cristo somente. E o fardo dele é leve e é suave. Vai para Jeremias agora, 32, versículo 40. E veja o que diz lá. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Porém, o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Observe, mais uma vez aqui, outro retrato aqui do fardo leve do Senhor. Ele transforma os nossos corações. Em Hebreus 9, Hebreus capítulo 8, 10, 11, diz o seguinte: esta é a aliança que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração escreverei, e lhe serei por Deus, e me serão por povo, e não ensinará cada um ao teu próximo, nem cada um ao seu irmão. Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Esse é o amoroso convite de Jesus. Esse é o amoroso convite de Jesus. Esse convite, né, é para os humildes, não para os autossuficientes, né? Esse convite é para aqueles que abrem o seu coração, para aqueles que confiam somente no Senhor, para aqueles que estão dispostos a trocar esse fardo. Para de carregar esse fardo pesado. E você conseguirá ter paz em meio às guerras, em meio a essas pandemias. Porque Deus coloca a sua lei em nossos corações. Por isso que nós nos alegramos tanto nesse dia, que nós comemoramos e nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador. Ele não vem chamar os justos, ele vem chamar os pecadores
ao arrependimento. Que o Senhor, assim, venha nos abençoar. Que Deus venha, né, com essa palavra, abrir nosso entendimento, aumentar a nossa fé, né, e ampliar nossa visão espiritual. Você consegue sim. O mundo pode estar de cabeça para baixo. O mundo pode estar caindo ao teu redor. Mas se você tem esse Salvador, ele vai te guardar no meio das mais tensas trevas. Ele estará conosco. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por teu precioso convite, ó Pai. Por esse tão maravilhoso convite que o Senhor nos faz esta noite, Pai. Que aqueles que já estão na caminhada, meu Senhor, que a fé deles sejam acrescentados esta noite. Que eles não venham esfriar, Pai, mas que eles venham se alegrar no Senhor, ó Pai, a cada dia. Aqueles ainda, Deus, que não encontraram essa paz, ó Deus, que eles possam, Deus, essa noite, ó Deus, se voltar ao Senhor em arrependimento, em confessando os seus pecados, ó Deus, e confiando no que o Senhor fez, ó Deus, por nós, naquela cruz do Calvário. Pai, essa é uma noite de salvação, Senhor. Que o Senhor transforme corações de uma maneira poderosa, meu Pai. Continue, ó Deus, conduzindo e guiando o teu povo. E que logo, logo, ó Deus, podemos estar novamente reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor, louvando e glorificando o teu santo nome. Continua conosco no decorrer dessa noite. É o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só um minuto, tem aviso. O devocional amanhã, de segunda a sexta, 9 horas, vai ser pelo YouTube e pelo Instagram, porque tem alguns irmãos que ficam possibilitados de participar desse manancial aí pela manhã. Culto quarta-feira com a Carla e o Daniel, sexta geralmente é 8 horas, mudou essa sexta agora mudou o horário, tá? Então fica esse aviso e continuamos orando pela nossa igreja, né? Pela campanha de missões, o pastor está falando tudo no meu ouvido aqui, pela campanha de missões, né? E que Deus assim possa abençoar os irmãos, considera-se uma noite de paz, né? Que possamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.